Nossa promoção da live de ontem é a nossa maior campanha até hoje e eu vou mostrar exatamente o que você vai receber se contratar esta promoção. É o curso A Arte de Programar. Eu vou entrar aqui e vamos ver um pouquinho sobre o que é este curso em si. A Arte de Programar, Programação Client-Side, é um curso que começa do zero absoluto. A primeira aula é uma aula aberta, inclusive, fica disponível. Em seguida, estou disponibilizando ela aqui no WhatsApp, está também no nosso canal do YouTube, youtube.com/eocurso. Ele dá os primeiros passos. Ele fala o que é um programa, ele vai mostrando passo a passo como acessar e criar um primeiro código diretamente no navegador que faz um teste muito simples. E ele já começa com uma pequena atividade, um desafio para você fazer. Na verdade, 3 desafios. Na sequência, eu mostro as respostas de cada um deles. A segunda aula do curso Arte de Programar já começa a entrar em funções, comandos de controle de fluxo, aquilo que é o básico de lógica de programação. E seguimos nisso na terceira aula, arrays, e começamos o for, e começamos a ver algo um pouco mais específico de JavaScript, um pouco mais avançado, que são os objetos literais. Lógica booleana na quarta aula. Basicamente, essas 4 aulas estamos vendo programação procedural, lógica de programação, aqueles primeiros passos de qualquer linguagem de programação. Estamos trabalhando em cima de JavaScript, mas trabalhando com conceitos que existem em praticamente todas as linguagens procedurais. A quinta aula, nós começamos a ver coisas mais específicas do JavaScript e mais avançadas. Questões, comandos vinculados ao paradigma funcional, o map, o filter, o find. Comandos que vão permitir a você gerar códigos HTML, fazer seleção, excluir elementos de uma estrutura, de um array, de forma muito rápida, muito fácil. Por isso que são tão usados na programação em JavaScript. E a partir daí, seguimos sempre com coisas novas e mais avançadas. Começamos a trabalhar com o HTML e o DOM. Já na sétima aula, temos o nosso primeiro CRUD construído, ainda em HTML. Sem preocupação de layout. E o que é um CRUD? É você construir uma estrutura que insere, remove elementos, trabalha com a estrutura dos dados. Nós criamos um array de objetos literais e, usando os comandos do paradigma funcional, conseguimos criar uma manipulação desses dados. Começamos a trabalhar com CSS e logo em seguida com o Bootstrap, uma biblioteca que facilita muito a construção de layouts mais sofisticados no HTML. Pouquinho sobre Bootstrap e rapidamente começamos a ver conteúdos mais avançados ainda, conteúdos específicos do JavaScript, operador por atribuição por estruturação, operador spread, orientação a objetos, e aí começamos a criar alguns programas um pouquinho mais sofisticados, uma cesta de compras. Criamos uma cesta de compras utilizando tudo que nós vimos até agora, o paradigma funcional, o HTML, com CSS, com Bootstrap, tudo isso construindo em JavaScript puro. Construímos um CRUD mais completo, começamos a aprofundar um pouco mais no Bootstrap, e estamos na aula 17 de 50. A partir daí, as próximas 6, 7 aulas, é o início do React. React é um framework que é o que você precisa ter domínio se você vai, por exemplo, buscar um emprego de desenvolvedor front-end. Dificilmente uma empresa trabalha com JavaScript e HTML. Essas são as linguagens de base, mas na verdade nós utilizamos frameworks e bibliotecas para construir aplicações profissionais em cima delas. Então, muito provavelmente você vai encontrar no desenvolvimento front-end o uso do React Bootstrap, de recursos desse tipo para começar a construir aplicações. Este é metade do curso e toda semana um novo vídeo é publicado, um novo conteúdo é publicado, de forma que nos próximos 6 meses aproximadamente teremos todo o curso completo. Na metade, nós chegamos na construção das primeiras aplicações no Bootstrap. O restante do curso é sofisticando cada vez mais e praticando cada vez mais o desenvolvimento front-end usando essas plataformas. A ideia é toda aula há desafios a serem feitos. Desafio, olha, você tem que fazer isso, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer isso. Então, cada aula dessas tem 1 hora em torno de duração e atividades que normalmente vão levar 2, 3, 4 horas para serem realizadas. Estamos falando de um curso de 200, 300 horas para ser concluído.
Aqui nós temos, por exemplo, o exemplo que nós criamos na aula 13. Em JavaScript puro, utilizando o Bootstrap, nós temos um menu simples com um carrinho de compra, uma lista de produtos. Você vai adicionando os elementos, os produtos na cesta de compras. E aqui, ao final, você tem todos eles e a soma deles. Isso é o que nós mostramos. O que nós passamos como desafio que você terá condições de fazer nessa aula 13. Bom, eu quero poder selecionar mais de um ovo. Eu quero dizer a quantidade. Eu quero que quando clicar, você diga, olha, você adicionou ao carrinho 3 ovos, etc. Você vai estar em condições de criar esse tipo de aplicação muito simples, mas estamos na aula 13. Na aula 50 estaremos desenvolvendo aplicações muito mais sofisticadas. A grande questão é que fazendo os exercícios de cada aula, você terá as condições de você mesmo construir esse tipo de solução. Mas o Arte Programar é apenas um elemento da nossa oferta, porque aqui nós temos o assinatura. O assinatura você terá direito a ele por 1 ano e o acesso ao Arte Programar é vitalício. Você sempre terá disponível ele. Mas o assinatura permite você acessar mais de 300 cursos, inclusive todos que nós formos lançando ao longo desse período, durante 1 ano inteiro. Isso inclui não só cursos de programação, mas inclui por cursos de programação. Você tem cursos de PHP, Java, JavaScript, desenvolvimento de jogos em JavaScript. Desenvolvimento de jogos é algo muito interessante porque nós usamos para ensinar o básico. Vamos mostrar como montar um pequeno jogo. Vamos ensinar a orientação a objetos construindo um jogo de tiro. Vamos ensinar JavaScript avançado construindo um jogo de senha. Mas, além disso, nós temos cursos, por exemplo, de Java aqui, onde nós temos a área de banco de dados, Eclipse em Java, funcionalidades, mostramos o Git, mostramos recursos mais avançados do Java, enfim, há uma quantidade enorme de cursos só da área do formação Java. Por exemplo, só a formação desenvolvedor Java, em qualquer dos cursos você clica nele, se matricula no curso e automaticamente você tem acesso, automaticamente ele entra nos meus cursos e vai ficar disponível por 1 ano. O Arte Programar vitalício, os cursos do assinatura ficam disponíveis durante 1 ano inteiro. Cada curso muitas vezes tem inúmeras atividades, inúmeras aulas, códigos-fontes, conteúdo complementar. Então aqui começamos desde o básico do Java. Vamos aprender lógica de programação em Java, que é uma linguagem completamente diferente de JavaScript, que funciona no back-end. O mesmo no PHP, o mesmo no Python, o mesmo em diferentes conteúdos, além de uma série de outras áreas e outros conteúdos também. Para quem tem interesse, nós temos conteúdos de design, de marketing digital, de 3D, de uma série de outras áreas também vinculadas à tecnologia. Tudo isso disponível por 1 ano dentro dessa mesma campanha, dentro desse mesmo pacote para você.